Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português, mas antes nós temos a correção da atividade. Então, você tinha que escrever o diminutivo das palavras a seguir. Você sabe que você tinha que fazer esse diminutivo utilizando as palavras derivadas, certo? Então, você tem as palavras primitivas e você vai escrever o diminutivo utilizando as palavras derivadas. Franja, franja, franjinha. Caranguejo, caranguejinho. Laranja, laranjinha. Bandeja, bandejinha. Beijo, beijinho. Jipe, jipinho. Na atividade 2, você tem que escrever o nome de cada uma, certo? E que representa essas imagens. Depois você tem que contornar as palavras que tem a letra G e que tem o mesmo som de J. E se for preciso, você usou o dicionário, não foi? Então vamos lá. Então a primeira é vagem. E já circula, né? Que ela se escreve com G e tem um som de J. A outra nós temos goiaba. Goiaba se escreve com G e tem som de G. E monge, tá? Monge se escreve com G, mas tem som de J. Nós temos aqui, nessa outra atividade, você vai escrever o nome dos elementos a seguir, depois você vai escrever a palavra derivada para cada um. Então, nós temos gelo, geladeira, gema, gemada. Aí você vai ter que riscar a palavra derivada escrita de maneira errada e vai contornar a palavra correta e escrever abaixo. Então, nós temos agenda. Então, qual é a errada? Isso, a com J. A correta é a com G. E você vai escrever corretamente agendamento. Aí nós temos, qual é essa outra palavrinha? Egito. Qual é a errada? Isso, é com J. Aí você marca e circula correta e escreve. Egípcio. Perfeito. Muito bem. Nessa outra atividade, você tem que completar as palavras a seguir, certo? Com uma das terminações que você estudou. Então, nós estudamos aí terminação com Gen e Gil, não é isso? Aí você completou o quê? Você completou pedágio e pedagiado. Aí isso você tem que escrever uma palavra derivada. Colégio, colegial. Elogio, elogiado. Origem, originar, tá? Aí você pode ter colocado outra palavra, sem problema, mas ela precisa ser derivada, certo? Dessa primitiva. Essa outra atividade, a segunda, você tem que procurar no jornal, revista, até mesmo se você pesquisar na internet, imprimir, recortar, não tem problema, tá bom? Então, palavras terminadas com gen e palavras terminadas com gil, ok? É só colar aí, em seguida você vai escrever as palavras que você colou, perfeito? Vamos para a próxima atividade. Aí nós temos aí, ó, as seções do jornal as seções de jornal agrupam o texto por área. Qual dessas áreas acima você se interessa mais e por quê? Então, qual que você marcou? Você sabe que você tem várias, né? Educação,
esporte, cultura e por quê, certo? Na segunda atividade, aí você tem, agora leia o título da reportagem. Projeto de mãe ensina fotografia a jovens com síndrome de Down. Por que você acha que essa reportagem foi publicada na seção cotidiana? Essa é uma sugestão de resposta, porque a reportagem trata de um fato, um assunto do dia a dia, da vida das pessoas, não é verdade? Então, isto é, não se refere a assunto como economia, política, entre outros. Na sua opinião, qual é o projeto citado no capítulo da reportagem? Então, na sua opinião, como é o projeto citado no título acima? Você tem uma noção? Tem? Qual é? Ok, tá? Aí você não leu, não é isso? É a sua opinião, perfeito? Caderno de atividade, isso, você lembra que eu passei caderno de atividade? Nessa questão também, você precisava procurar palavras, revistas, jornais, certo? Palavras com J e palavras com G. Pesquisou? Muito bem, parabéns. Cadê a foto? Não recebi. Se você fez tarefa, eu preciso ver se você está fazendo tarefa, senão não tem a pontuação de participação, não. Preciso saber que você consegue fazer as atividades todos os dias, eu preciso receber. Sim, vai encher meu celular, não se preocupe. Eu só quero saber se você faz essas atividades no caderno, não esteja todo em branco, tá? O livro aí, seu, não esteja todo branco. Aí nós temos aí, ó. Aí depois que você colou, você vai escrever nessa linha abaixo as palavras que você colou, perfeito? Nessa outra atividade, como você já está vendo aí, você tem que completar com G, com J e depois escrever a palavrinha derivada, tá? Então, letra A, nojo e nojento. Palavrinha B, mensagem com G, mensageiro. Loja com J, lojinha. Sujo com J, sujeira. Massagem com G, massagista. Gesso com G, engessado. Gelo com G, gelado. Bagagem com G, bagageiro. E gênio com G, genial. Acertou? Muito bem. Essa é uma sugestão de resposta, tá? Em relação às palavras derivadas. Você pode ter colocado outra, mas que tenha essas letrinhas nas palavras derivadas, não esqueçam. Nessa atividade, você tem que colocar o nome do animal e depois você tem que circular, não é isso? Tem que circular uma que começam com a letra, tem a letra G, e sublinhar as que tem J, certo? Aí, então, você tem girafa, já circula. Você tem jacaré, já sublinha. Você tem juiz, já sublinha aí. E você tem a geleia. Aí eu ia falar pudim, mas com P, né? Viajei agora. Geleia com isso, com G, aí você circulou. Muito bem. Aí, quarta questão. Na quarta questão, você precisa contornar as sílabas para formar palavras, certo? E escrever abaixo. Então, qual é a palavra que você contornou as sílabas? Sujeira. E a outra, você escreveu lojista. E a última, manjericão. Ok? Então, você circula todas as sílabas e você vai escrever abaixo aí nessa linha. Nessa outra atividade, as palavras terminadas em gen, em gil
você vai verificar aqui, ó, na cruzada, as palavras terminadas com gen, que sejam derivadas das palavras primitivas, apresentada aí no quadro abaixo. Aí nós temos a linha vertical, letra A e a letra B, certo? Folha, folhagem, jardim, jardinar, jardinagem. Aí nós temos nas linhas horizontais, bobo, bobagem. A C, discar, discagem. A E, postar, postagem. A F, colar, colagem. A G, filmar, filmagem. E a F, ferro, ferragem. Acertou? Muito bem. Então, vamos aí continuar nossa correção. Nós temos aqui, na questão 6, escolha uma das terminações a seguir e complete a palavra abaixo. Depois, escreva uma palavra derivada dela, certo? Então, vocês têm ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Então, o que você escreveu? Estágio, derivou o que? Estagiário. Escreva uma frase empregando aí uma dessas duas palavras. Então, a resposta aí é pessoal, porque você vai ter a ideia de escrever essa frase, certo? Vamos aí. Vamos para aquela parte da correção que iniciou lá e agora coloquei aqui também, porque faltou as primeiras questões, não foi isso? Olha aí, a reportagem que você vai ler na página seguinte foi publicada na seção cotidiana no jornal Folha de São Paulo. Que assunto você acha que essa seção costuma apresentar? Refere-se às ações que ocorrem no dia a dia. Assim, eles devem constatar que os assuntos abordados na seção cotidiana do jornal apresentados são pontuados em informações do dia a dia de diversas áreas, certo? Quem costuma se interessar pelos assuntos divulgados nessa seção? A seção traz assuntos que interessam a toda a sociedade, né? Então, esse jornal tem todas as informações. Então, interessa a todas as pessoas que gostam de estar sempre informada. Aí, letra C, marque um X na seção de jornal que você conhece, tá? Que você conhece. Marcou? Ok, tá? Aquela parte nós já corrigimos. Aí, aula de hoje. Leia a reportagem para conhecer um projeto que promove a inclusão. Aí você vai ler com calma esse texto, tá bom? Você vai ler esse texto com muita calma, direitinho. Não vou ler, porque senão a nossa gravação vai ficar muito longa. Aí você vai fazer a atividade dessa página 208, 209, 210, 211 e copiar no texto, copiar esse texto no caderno de atividade. Desculpa, no caderno de caligrafia, tá? Caligrafia. Você vai copiar o texto no caderno de caligrafia, ok? Tá bom? Não esqueça de enviar a foto das atividades. Sempre, tá bom? Sempre, sempre. Não se canse, que eu não vou cansar de ver, tá bom? De ver o seu sucesso, de ver que você está assistindo e fazendo atividade, ok? Tchau, tchau. Abraço. Até a próxima videoaula.